ele foi um dos primeiros e talvez um dos mais importantes videogames que já existiu, seja para definir o modelo de mercado e indústria de games que perdura até os dias de hoje, ou como meu primeiro contato com o mundo dos videogames. Hoje vamos falar do Atari 2600, lançado em 1977 nos Estados Unidos e oficialmente em 1983 no Brasil, se tornando um fenômeno cultural e de vendas, seja em sua versão original da Polivox, Gradiente, ou em suas várias versões clones, ou versões não oficiais. Olá, eu sou o professor Isaac Eder e você está no canal Manac Ilustrado. Esse é o primeiro episódio da nossa série Videogames que fizeram parte da minha história, e hoje vamos falar um pouco sobre minhas memórias com o Atari 2600. Dê um Atari de presente. O inimigo que faz amigos. O fenômeno cultural tecnológico do Atari 2600 no Brasil é bastante curioso, pois a legislação que tentava impulsionar a produção de eletrônicos nacionais, uma lei de reserva de mercados, produziu efeitos curiosos. Primeiro, possibilitou uma ampla produção de clones, cópias do Atari 2600 e de seus jogos, produtos não oficiais que eram vendidos no mercado nacional como produtos originais, o que de certa forma foi importante para popularizar os videogames domésticos no Brasil. Segundo, a febre do Atari 2600 no Brasil coincidia com sua decadência nos Estados Unidos. Lá, os videogames passavam por um péssimo período, muitos jogos ruins sendo lançados e a Atari passava por uma crise interna. Mas aqui no Brasil, a popularidade e as vendas do Atari 2600 só cresciam. Terceiro, o mercado de videogames brasileiro esteve isolado por um longo período. O sucesso absoluto do Atari aconteceu exatamente quando o Famicom da Nintendo era lançado no Japão em 1983 e nos Estados Unidos em 1985. Curiosamente, os primeiros clones de Famicom e NES só foram produzidos no Brasil em 1989, quando o Mega Drive da Sega já era lançado no Japão. Em resumo, o mercado brasileiro estava bem atrasado em relação ao mundo dos videogames. O Atari 2600 marcou minha vida gamer de maneira gigantesca, pois foi o primeiro videogame que conheci. Na minha família, era costume se reunir na casa dos meus avós paternos aos domingos, e num desses domingos eu vi meus tios e tias reunidos e animados em torno da televisão, jogando Atari 2600. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. O fato de você poder controlar de alguma forma o que acontecia na televisão, para mim era novidade e era muito bacana. Na casa dos meus avós, me lembro de alguns games. O primeiro que vi, o Atlantis, jogo que você controla torres com artilharia e tem que defender a lendária cidade da invasão de naves espaciais. Vencia quem fazia mais pontos. Até hoje me lembro dos efeitos sonoros desse game. Era show. Outro game que curtia demais era o clássico da Activision, o River Raid, jogo que você controlava um avião no scrolling vertical e ia arrebentando helicópteros, navios, aviões a jato, pontes e até barris de combustível. Quem não se amarra no barulho do avião recarregando o combustível? Por último, o lendário Pitfall, também da Activision. Nesse game você se aventura por uma floresta cheia de perigos, se esquivando de escorpiões, crocodilos, serpentes e outros obstáculos que queriam te matar. Nunca me esqueço do som que o game produzia quando você falhava miseravelmente.
Ainda tive contato com outro Atari 2600 na casa do meu primo de segundo grau, o Nilson. Na época, ele era conhecido como Nilcinho. Me lembro de jogar o Enduro, um jogo radical de corrida de carros, no qual você tentava ultrapassar seus adversários através de curvas perigosas. O mais bacana desse game é a constante mudança de cenários. Às vezes você corre no meio da noite, outras você corria em meio à neblina e até mesmo na neve. Era show de bola. Ainda posso ouvir o som do motor do carro acelerando. Houve também uma vez, aliás, a primeira vez que tive um videogame em casa, só pra mim, mesmo que isso tenha durado alguns poucos dias. Isso aconteceu quando um sujeito tentou vender um Atari 2600 para meu pai e deixou o videogame com minha família por alguns dias pra testar e ver se meu pai comprava o videogame dele, o que pra minha infelicidade não aconteceu. Era um Atari 2600 Polivox, mas seu controle era bem diferente, todo preto com os botões amarelos e vinha com poucos jogos. Desses, o que mais me lembro de jogar foi o Frogger, tentar atravessar uma rua com um monte de motoristas malucos e depois um rio, pulando em cima de tartarugas e troncos de madeira e levar o sapinho ao topo da tela, às vezes encontrando outros sapos no caminho e ainda uma mosquinha como aperitivo. Apesar de jogar numa TV Telefunk preto e branco, a experiência foi incrível, pois pude jogar sem dividir o controle. Foi a primeira vez que joguei pra valer, até que meu pai teve que devolver o Atari 2600 para o seu dono e eu fiquei só na vontade. O Atari 2600 foi meu primeiro contato com o universo dos videogames. Foi amor à primeira vista. Depois dessas experiências, nunca mais deixei de jogar. O mais curioso é a forma de jogar do Atari 2600, pois as jogatinas não estavam ligadas à ideia de finalizar os games. Afinal, a maioria desses jogos não tinha uma finalização, e o principal objetivo era fazer uma pontuação bem alta e desafiar alguém a superar a sua pontuação. E acreditem, isso pode se tornar um entretenimento formidável. Galera, é isso. Essas foram algumas das minhas lembranças em relação ao Atari 2600. Mas e você? Conheceu o Atari 2600? Quais são suas lembranças com esse videogame? Me conta aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa aí seu joinha. E se quiser nos ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo ou amiga que você sabe que gosta de videogames, que teve aí um Atari 2600. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim você não perde nenhum vídeo aqui do Almanac Ilustrado. Agradeço muito a você que viu o vídeo até o final. Muitíssimo obrigado. Valeu demais. Grande abraço. Tchau, tchau. E até a próxima vez. Fui.